Queridos amigos e amigas do Estratégia, aqui quem fala é o Jean Wilbert, estamos no Estratégia Carreiras Jurídicas. Vamos falar hoje sobre o informativo 962 do STJ, que está na sua tela. Direito tributário é a nossa primeira matéria de concentração, que vamos falar sobre taxa sobre recursos hídricos, custos da atividade estatal de fiscalização e princípio da proporcionalidade. Essa decisão é uma decisão bem interessante. E segundo o STF, é inconstitucional a lei do Estado do Amapá, que instituiu a taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de exploração e aproveitamento de recursos hídricos, a TFRH, que nós vamos falar agora dela, considerando seu caráter confiscatório e desproporcional entre o custo real da atuação estatal e o valor exigido do sujeito passivo da obrigação tributária. Então nós vamos ver aqui como o Estado é brincalhão. Eu não estou falando aqui do Estado do Amapá, estou falando do Estado, governos, Estado, instituição. Ele é um brincalhão. Nesse caso aqui, felizmente, o judiciário foi aqui, andou muito bem ao declarar aqui a inconstitucionalidade desse dispositivo e expor essa mutreta do Estado, aí sim, do Amapá. Então vamos estudar aqui para ver o que aconteceu. O Amapá editou a Lei Estadual número 2388/2018, que instituiu essa taxa de controle de acompanhamento, fiscalização das atividades de exploração e aproveitamento de recursos hídricos. A Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, a APINE, ela ajuizou uma ADI contra essa lei, alegando que somente a União poderia instituir tal taxa porque cabe à União legislar sobre águas e energia, ou seja, uma inconstitucionalidade formal aqui, e sem qualquer indicação de ação estatal concreta e regular do poder de polícia a ser remunerada e a justificar a exação, a lei estadual, em verdade, criou um imposto travestido de taxa. Por isso, temos uma inconstitucionalidade material. Então, vamos direto à nossa análise estratégica aqui. A primeira questão é a inconstitucionalidade formal. Segundo o STF, não. Aqui o STF foi bastante simplista, ele diz que trata-se na espécie de lei que instituiu taxa, e a taxa é de competência concorrente dos estados, da União e dos municípios. Lembrando que, ou seja, municípios, estado e União, todos eles podem instituir taxa para remunerar os seus serviços. O estranho aqui é que não é porque a matéria foi vinculada via taxa que necessariamente ela poderá ser vinculada pelos municípios, estados e União. Depende de que taxa? Taxa sobre o quê? Ou seja, o fato de a competência para legislar sobre as taxas ser concorrente não quer dizer que um município possa legislar sobre uma taxa a incidir sobre um bem, interesse ou serviço da União. Então, os argumentos utilizados pelo STF aqui foram bastante simplistas. A impressão é que o STF queria logo avançar para o mérito, então ele simplesmente chutou de qualquer forma essa inconstitucionalidade supostamente formal e passou logo a análise do mérito da causa. Então, mas lembrando que taxa municípios, estados e União pode legislar, e o STF aqui diz que em razão disso, competência concorrente, não há que falar em competência privativa da União. Discordo nesse aspecto, porque o fato de uma taxa, da taxa poder ser regulada por qualquer das esferas, não quer dizer que se possa instituir uma taxa sobre, imagina um município instituindo uma taxa sobre os recursos hídricos, que em tese poderia se discutir como de competência federal, ou estadual, que aqui é a grande discussão. Mas aí, aqui para nós o importante é que o STF passou por cima disso e foi para o mérito, o que até foi mais legal. Então, a inconstitucionalidade material, aí sim, essa taxa que estamos referindo, a TFRH, tem por fato gerador o exercício pelo ente estatal de poder de polícia, considerados o aproveitamento e a exploração de recursos hídricos lá no território do Amapá, cujo valor corresponde a 2 centésimos da unidade padrão fiscal do Estado por volume em metros cúbicos do recurso utilizado, ou 5 centésimos da unidade por 1.000 metros cúbicos no caso de geração de energia. Jean, por que você está aqui falando sobre isso, sobre esses números complicados que não me interessam? É para mostrar que o STF fez uma análise muito aprofundada disso aqui. Por quê? Segundo ele, apesar de aparente uma hipotética modicidade no fator numérico, na verdade, essas empresas que trabalham com geração de energia elétrica, elas demandam o uso de quantidades expressivas do recurso hídrico. Ou seja, sob tal ângulo, nós temos de perquirir e de investigar se há proporcionalidade entre esses números e a razoável e necessária equivalência entre o valor da taxa e o custo da atividade estatal no exercício desse poder de polícia.
Por que nós temos que avaliar essa proporcionalidade nessa equivalência entre o valor da taxa e o exercício do poder de polícia fiscalizatório? Porque a taxa, meus amigos e amigas, é um tributo cuja exigência se faz orientada pelo princípio da retributividade. Ou seja, as taxas possuem caráter contraprestacional ou sinalagmático. Elas se atrelam à execução efetiva ou potencial, segundo o STF, que eu já discordo aqui, de um serviço público específico e divisível ou ao exercício do regular poder de polícia, também de maneira havendo a disponibilidade da existência de uma instituição e de um corpo que pode fazer a fiscalização. Ou seja, o valor do tributo aqui deve refletir nos limites do razoável o custeio da atividade estatal de que decorre. Então, o que acontece? Segundo a natureza da taxa, ela é contraprestacional. Então, por isso que o valor da alíquota ele deve ser proporcional com os custos dessa fiscalização no caso de poder de polícia. O STF entendeu que, havendo o órgão, a estrutura, o pessoal, o corpo, existindo esse órgão, o fato dele fiscalizar ou não aquele estabelecimento não impacta na possibilidade de cobrança da taxa. Eu já acho isso um absurdo, porque, quer dizer, existe o órgão, amigo, sua obrigação é fiscalizar, fiscalize e cobre. Só que o STF entende que, existindo a potencialidade da fiscalização, existindo o órgão, a estrutura já é suficiente para que a taxa seja efetivamente cobrada. Tá ok, mas essa estrutura deve existir e o custo da estrutura da fiscalização deve ser razoavelmente proporcional, não precisa ser igual, idêntico, mas deve ser razoavelmente proporcional ao valor que você está cobrando na alíquota. E aqui, olha o que o STF fez, ele observou que, se for calculado nos termos daqueles números que nós falamos, ou seja, calculado com base na vazão turbinada média anual em metros cúbicos por segundo, referente às 3 usinas localizadas no estado, nós teríamos uma arrecadação com essa taxa de 88,9 milhões de reais. O que é isso? Isso é quase 10 vezes mais do que o orçamento inteiro da Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Não do órgão de fiscalização, de um pequenininho órgão de fiscalização para essa taxa. Não. Do orçamento anual inteiro de toda a Secretaria do Meio Ambiente. Então, obviamente, tem algo errado. Aí, quando nós vamos ver o que tem de errado, nós vamos perceber que, na verdade, nos anos de 2018 e 2019, os recursos destinados à Secretaria compreenderam 8,3 e 10,5 milhões, alcançando a média de 9,4. Eles vão arrecadar com essa taxa, ou iriam arrecadar 88 milhões. Os dados aqui, segundo o STF, evidenciam a ausência de qualquer proporcionalidade entre o custo da atividade de que decorre a taxa e o valor despendido pelos particulares em benefício do ente público, ou seja, do valor recolhido. Ou seja, da própria redação, e isso aqui dos dados, né? Não bastasse isso, a própria redação da lei, quando lida com atenção, já demonstra o caráter eminentemente arrecadatório do tributo, ou seja, efetivamente virou um imposto. Por quê? Dos valores arrecadados, segundo os termos da lei, 10% vai para o fomento de iniciativas municipais relacionadas a recursos hídricos. 20% vai para o incremento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. E 70% iria à conta única do Tesouro. 70% vai para gastos em gerais, não para a taxa, não para o exercício do poder de polícia. Ou seja, a arrecadação realmente, a DIN está corretíssima em seus termos. Temos aqui um imposto travestido de taxa. O Estado é um brincalhão, não é? É um brincalhão mesmo. Ou seja, a parcela substancial do valor arrecadado sequer será direcionada ao custeio da despesa, atinente ao controle e à fiscalização das atividades de exploração e aproveitamento dos recursos hídricos. Aqui estamos diante de evidente mácula ao princípio da razoabilidade. Chancelar essa situação seria juridicamente inaceitável. Então, a se considerar também aqui o efeito confiscatório, porque o valor é tão absurdo, é tão alto, que claramente iria confiscar o patrimônio dessas entidades que trabalham com os recursos hídricos.
Nos termos do artigo 150, inciso 4, os entes federativos não podem instituir tributos com efeito de confisco, ou seja, eles não podem arrebatar a propriedade do contribuinte. Descaracterizada a correspondência entre o custo real da atuação estatal e o valor exigido do sujeito passivo da obrigação tributária, nós temos efeito de confisco. É o caso aqui. E ao onerar excessivamente essas empresas que exploram seus recursos hídricos a pretexto e somente a pretexto de suportar gastos decorrentes do controle da fiscalização, a taxa ela adquire feições verdadeiramente confiscatórias, fazendo às vezes de espécie tributária diversa imposto e ainda dificultando ou mesmo inviabilizando o desenvolvimento da atividade econômica. Isso que acontece. O Estado ele inviabilizando o desenvolvimento de uma atividade econômica que gera empregos, que gera renda, que gera riqueza para o seu Estado. Tudo pela ânsia confiscatória de ter mais e mais e mais dinheiro nos bolsos dos governos e em algumas vezes, ou em muitas vezes, ou em quase todas as vezes, no bolsos de políticos. Sem querer aqui presumir a má-fé ou a ilegalidade de alguém, mas, vamos dizer assim, por máxima da experiência. Então, lembrando aqui que imposto é tributo não vinculado a qualquer atividade estatal, ou seja, independente de qualquer contraprestação. É arrecadação. Já taxa é imposto vinculado a uma atividade específica, serviço público ou poder de polícia, ou seja, ela é bilateral, contraprestacional ou sinalagmática. E por isso que nós tínhamos aqui uma taxa que, na verdade, era um imposto. E vencido em parte aqui o ministro Edson Fachin, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar apenas a inconstitucionalidade de alguns dos artigos, ou seja, em menor extensão, mas acabou prevalecendo, felizmente aqui, eu gosto muito do ministro Edson Fachin, da maioria dos votos dele, mas aqui me parece o mais correto era passar um caminhão por cima dessa lei mesmo, por esse brincalhão do estado do Amapá que tentou, não só o Amapá, todos os estados se deixar, ele tira tudo que pode, deixa terra arrasada, seu próprio estado, terra de ninguém, e bota tudo nos cofres do governo. Tem que ficar limitando toda hora a ânsia arrecadatória estatal e volta e meia pipoca aqui ou ali alguma lei como essa com efeito confiscatório, tentando explorar tudo que dá da iniciativa privada. E a iniciativa privada, por seu turno, para não dizer que eu estou defendendo aqui os empresários, por seu turno, se eles puderem, eles se alinham ao Estado, derrubam concorrentes, limitam a concorrência e ficam aí explorando o povo aliados ao Estado, e por isso que nós temos que tomar muito cuidado aí com o aumento da atividade estatal. Nossa segunda jurisprudência, direito constitucional, processo legislativo e reserva de lei complementar. E já vou adiantar aqui que mais uma vez o STF, sem nenhuma razão aparente, mudou a sua jurisprudência, alterou o seu entendimento, gerando, obviamente, insegurança jurídica e blá 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 blá, que o Jean já disse em outras oportunidades. Vamos estudar aqui o que o STF disse. O STF entendeu que a ampliação por Constituição Estadual da reserva de lei complementar, para além das hipóteses já previstas no texto constitucional, restringe indevidamente o arranjo democrático representativo desenhado pela Constituição da República. A situação fática aqui era a seguinte: a Constituição do meu querido Estado catarinense previa que determinadas matérias somente poderiam ser tratadas por meio de lei complementar. O governador do estado ajuizou então essa ADIM contra esses dispositivos, alegando que a Constituição Federal não exigiu lei complementar para disciplinar essas matérias, não podendo a Constituição Estadual fazê-lo, o que afrontaria os princípios da separação dos poderes e da simetria. E a pergunta que não quer calar é: os estados podem ampliar por suas constituições estaduais a reserva de lei complementar, indo além das hipóteses previstas no texto constitucional federal? Não. E o STF alterou seu entendimento para entender que a ampliação da reserva de lei complementar para além das hipóteses já previstas no texto constitucional restringe indevidamente esse arranjo democrático representativo da Constituição Federal. Ou seja, a lei complementar, embora não possua uma hierarquia superior à ocupada pela lei ordinária no ordenamento jurídico, ela pressupõe o processo legislativo qualificado de votação, ou seja, a maioria absoluta, mais de 50% dos membros da respectiva casa. Ou seja, esse quórum qualificado demanda essa maioria absoluta, o que vai exigir uma mobilização parlamentar mais intensa, maior dispêndio de capital político e institucional. Ou seja, por isso, a criação da reserva da lei complementar decorre de juízo de ponderação específico realizado pelo texto constitucional federal.
sopesamento entre o princípio democrático de um lado e a previsibilidade e confiabilidade necessárias à adequada normatização de questões de especial relevância econômica, social ou política. Bom, eu poderia dizer inicialmente que eu não teria opinião formada sobre esse tópico, mas eu começo a pensar e nós vivemos, poxa vida, em um federalismo. Qual é o problema de um certo estado entender que certa questão é mais cara a ele por questões do seu povo, da sua cultura, do seu território, da sua geografia, e então considerando as suas características, é por isso que tem federalismo, considerando as suas características, ele estabelece que aquela matéria tem de ser escolhida, ponderada pelo legislador, justamente com base nesses argumentos que o STF diz, elas devem exigir um maior dispêndio de capital político institucional, justamente aqui em razão do princípio democrático que afere os estados e do pacto federativo, da previsibilidade e da confiabilidade. Ou o STF falando em previsibilidade, tudo que nós não temos no STF, em todas as suas decisões, é previsibilidade e confiabilidade. Então, justamente por isso, nós estamos num federalismo e num país gigantesco, de dimensões gigantescas, de cultura multifacetária. Justamente por isso, o nosso federalismo deveria ser um federalismo multifacetário, em que os estados tivessem liberdade para ter as suas próprias constituições e se autorregular, desde que realmente não desarranjassem no sistema federal. Mas é justamente o contrário, aqui estão engessando os estados e tentando dar uma uniformidade completamente inviável. Então assim, o STF, na minha opinião, quanto ao mérito, andou muito mal nesse julgamento. Mas ele andou mais mal ainda porque ele tinha uma opinião em sentido exatamente contrário. O STF tinha uma decisão exatamente que dizia precisamente o inverso. O STF tinha uma decisão dizendo que, no caso de legislação envolvendo a Polícia Civil dos Estados, por exemplo, ela pode ser feita por meio de lei complementar. Poderia-se exigir lei complementar para essa decisão. Agora vem o STF e diz exatamente o contrário, que é possível, tranquilamente, que os estados adotem legislação complementar para o que diz a Constituição Federal. Nada mais. Em 2015, o STF havia entendido que a Constituição Estadual, no caso aqui do estado de Goiás, salvo engano, poderia regulamentar a sua Polícia Civil por meio de lei complementar, que é o que a Constituição Federal, evidentemente, não exige. Então, assim, essas alterações de entendimento do STF dentro da mesma composição, elas são ruins para o concurseiro, que tem que ficar memorizando coisas diferentes a cada pouco, e elas são ruins para o país, elas são ruins para o... Aí, assim, pensando só na própria alteração, sem o mérito, são ruins para o Risco Brasil, são ruins para a nossa segurança jurídica, para a confiabilidade dos tribunais, para a tranquilidade do povo, para a previsibilidade das nossas relações institucionais e jurídicas e políticas, econômicas e sociais. Então essas alterações elas são realmente bastante prejudiciais ao nosso país e ao nosso povo. Às vezes nós não temos noção do quanto isso impacta. E quanto ao mérito, no Brasil, cada vez mais eu me convenço que nós temos um federalismo de brincadeirinha. Na verdade, o Brasil é um país pouquíssimo federalista, caminhando aí para um Estado unitário. Processo penal, civil, processo civil, de um país gigantesco, idêntico, em que alguns estados, como São Paulo, têm quase o mesmo número de processos que o resto todo do país, em que alguns estados têm comarcas que demora 3 dias para chegar de barco, e tem o mesmo processo penal de que estados que hoje, como São Paulo, por exemplo, que tem a possibilidade de fazer até videoconferência de maneira mais facilitada. Então, realidades completamente díspares, acesso completamente díspare e o mesmo código de processo com as mesmas exigências procedimentais, aí que fica impossível para um estado pobre atingir de maneira correta e, ao mesmo tempo, dificulta em alguns locais em que tem muitos... Enfim, realidades completamente diferentes com o mesmo código. Só pode chegar a confusão, bagunça e não efetividade da justiça, não efetivo acesso à justiça na prática, demora de julgamentos, tudo que nós vivemos hoje no Brasil, com base muito nas fases do nosso federalismo que acabam sendo aprofundadas por decisões. Então, de toda forma, foi o que prevaleceu. Hoje, a gente não sabe o que verá amanhã, hoje no STF os estados não podem ampliar o rol de matérias que serão reguladas por lei complementar. Próxima jurisprudência, direito administrativo, subsídio mensal e vitalício a ex-governadores e desnecessidade de devolução dos valores recebidos.
Mais uma brincadeirinha aqui dos nossos estados, ação direta de inconstitucionalidade é inconstitucional, o artigo 85, parágrafo 5º da Constituição do Estado do Paraná, e por arrastamento das leis que regulamentaram os dispositivos desse dispositivo constitucional. Então a legislação infraconstitucional por arrastamento foi embora também. Qual é a situação fática aqui dentro desse caso? Segundo entendia a Constituição do Paraná, um exemplo de caridade com o chapéu alheio, e eu pergunto para os senhores e senhoras, imaginem qual é o chapéu do povo, obviamente. Obviamente tinha que ser o chapéu do povo, alguém tem que pagar pelas caridades do governo. Havia a previsão de que o governador do estado, desde que assumisse em caráter permanente, faria jus, após deixar o cargo, a um subsídio mensal e vitalício, igual à remuneração de um desembargador. Que maravilha, hein? Você, para ser desembargador, normalmente, fora o quinto constitucional, né? Nossos aí juízes biônicos, fora o quinto constitucional, você tem que ir lá, ralar pra caramba, passar em um concurso público da magistratura, entrar pela porta da frente, ficar anos e anos e anos e anos e anos subindo aí as entrâncias, até que você fique velhinho e chegue no tribunal. Aí você vira desembargador. O governador, ele fica lá 4 anos e ganha pro resto da vida um subsídio igual do desembargador. Que maravilha, que maravilha! Só que você acha que isso é muito? Então dá uma olhadinha nisso. As duas leis infraconstitucionais aí que regulamentaram o subsídio estabeleceram, pode acreditar nisso, que esse valor seria devido ainda não apenas aos ex-governadores, mas após a morte destes, às viúvas. Aí quando a chapa começou a realmente esquentar os protestos contra isso e uma ação chegou ao STF, os espertinhos rapidamente revogaram o dispositivo, alegando então no STF que houve perda superveniente do objeto da DIN proposta. Aí você entende a má fé que sempre cercou essa lei, né? Porque rapidamente revoga e vamos para nós. O que aconteceu aqui? Houve perda do objeto? Segundo o STF, não. A maioria entendeu por bem afastar a preliminar. Por quê? Porque, não obstante ocorreu mesmo a revogação expressa desse parágrafo 5º do artigo 85 da Constituição Estadual, essa emenda de retirada aconteceu em 2019, no mês 5 de 2019, maio de 2019. A ação havia sido juizada em janeiro de 2011. Essa ação foi incluída em pauta para julgamento em fevereiro, em 2 de 2019. Ou seja, quando ela foi incluída em pauta, 3 meses depois, ou seja, nesses 3 meses, a Assembleia do Estado correu para revogar esse dispositivo. Só que nessa pressa, e a pressa é inimiga da perfeição, a revogação ela não explicitou qualquer regra dos efeitos que seriam produzidos, que seriam mantidos ou não no período de vigência dessa norma. Ela garantiu-se apenas a mudança do ordenamento jurídico paranaense para situações futuras e não para o passado. E aí como é que fica? Então, em razão desse quadro normativo, resultante da revogação do ato, mas sem regulamentação, é necessário que a matéria seja efetivamente decidida, até para verificar outras questões que possam derivar dessa legislação e garantir aí segurança jurídica. Então, a primeira questão é se pode continuar com essa imoralidade desse pagamento, e o plenário reiterou a sua jurisprudência para dizer que não. A instituição de prestação vitalícia aí aos ex-governadores, designada como subsídio, corresponde à concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal, notadamente com o princípio republicano e com o princípio da igualdade, por configurar tratamento diferenciado, um privilégio sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce mais função pública e nem presta mais qualquer serviço à administração. E essa jurisprudência é reiterada, sim, pelo lado bom essa jurisprudência é reiterada, pelo lado ruim é porque vários outros estados também tinham essa graçola. Amigo, aqui é Brasil, olha que o Mato Grosso também tinha a mesma coisa e o STF foi nesse sentido. Aí a segunda questão que surge é se deve haver devolução dos valores recebidos.
o STF entendeu que não devem ser devolvidos segundo os princípios da boa-fé, porque o recebimento seria feito de boa-fé, da segurança jurídica e ainda da dignidade da pessoa humana. Os primeiros dois eu até vá lá, mas o terceiro é brincadeira, né? Segundo o STF, por mais de 30 anos foram pagos seus valores e que as beneficiárias das respectivas pensões são pessoas de avançada idade e sem essa fonte de renda poderiam se encontrar repentinamente em situação de miserabilidade. Então é isso aí que o STF entendeu. Vencidos aqui, Marco Aurélio e Dias Toffoli, que reconheceram o prejuízo da ação, ou seja, para eles a ação tinha que ser morta na origem. E o Marco Aurélio daí, com a sua desarmonia de sempre, com os seus votos bem maluquinhos, ele disse que entendia pela necessidade de devolução. É engraçado. Não conheço da ação, não quero nem ouvir essa ação aqui. Prejudicou, mas já que vamos julgar, não pode devolver nada. Então, brincadeiras à parte, engraçado. Juridicamente, possível. Do ponto de vista do mérito, se torna um pouco engraçado. Mas então é isso, gente. Enquanto nós estamos aqui ralando para passar em concurso, tem gente aí que consegue virar governador, embarca aí em uma onda política X ou Y e depois ficou o resto da vida ganhando subsídio de desembargador. Infelizmente. Então é por esse pessoalismo que o nosso país sofre aí para avançar, mas nesse ponto aqui, felizmente, o STF foi lá e bateu o rei em cima dos caras e disse não é inconstitucional, não pode receber, aí não tem nenhuma razão jurídica razoável para se manter esse pagamento de quem não é servidor e não presta nenhum serviço para o país, para a administração. Vamos para a próxima jurisprudência, direito eleitoral. Falta de prestação de contas e suspensão automática do registro ou anotação de órgão partidário. É uma ação direta de inconstitucionalidade que buscou atacar as resoluções do TSE que determinam a suspensão ou a anotação do partido como consequência imediata da não prestação de contas. Segundo o STF, essas resoluções violam o devido processo legal. Olha a situação fática aqui. As resoluções do TSE, 3 resoluções de 2014, 2017 e 2018, prevêem a suspensão do partido político que não prestar contas. Os partidos, obviamente, não gostaram nada dessas resoluções. Onde já se viu suspender os partidos só porque não prestaram contas? O STF então foi instado a se manifestar e assim o fez. E o que o STF entendeu? O STF entendeu que os partidos têm razão. Segundo o STF, essas resoluções violam o devido processo legal. Por quê? Porque a legislação eleitoral prevê o procedimento específico para cancelamento do registro em relação ao partido em âmbito nacional. E esse cancelamento é feito no âmbito do contraditório da ampla defesa. Assim, não se pode permitir que desde logo haja a suspensão dos partidos não só pelo julgamento das contas como não prestadas, o que segundo o STF levaria um risco à própria democracia. Então, a suspensão do órgão regional ou municipal por decisão da Justiça Eleitoral só pode ocorrer após citado no processo específico de suspensão e não como consequência automática da não prestação de contas. Foi vencido aqui o ministro Roberto Barroso, que conhecia apenas parcialmente a ação, tendo em vista a revogação de uma das resoluções e, na parte que conheceu, também julgou o pleito improcedente. Vencidos também os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia, que julgaram também improcedente o pedido. Então nós temos 4 votos aqui para improcedência, o que nos mostra que é polêmica a matéria. Por quê? Porque vira no Brasil aquela coisa, né? Então você não pode suspender porque não presta contas, então começa daqui a pouco a valer a pena não prestar, depende de como for a situação, né? Aí você vai enrolando, fica aí com o partido, enrola, depois daqui a pouco resolve lá na frente, vira aquela coisa bem jeitinho brasileiro mesmo, né? O negócio era encarar as coisas com seriedade. Não prestou contas, eventualmente suspende e pronto. Você que corra atrás então de uma liminar para que haja efeito suspensivo. Se não conseguir, amigo, o problema é seu, meio que assim. Mas não foi o que o STF entendeu, ele entendeu que pode não prestar contas, que pelo menos essa consequência rígida e dura não haverá da suspensão do partido. Uma pena. Direito processual penal, execução provisória e restrição imposta pela primeira instância. Nós vimos aqui já outras decisões do STF nessa questão dos precedentes vinculantes firmados nas ações declaratórias de constitucionalidade que entenderam que o 283 é constitucional e que não, do CPP é constitucional, o 283 do CPP é constitucional e que não cabe execução provisória da pena. Agora nós vamos ver uma jurisprudência aqui que faz um distinguishing desse caso. Então olha lá.
Nos casos em que o tribunal de origem não examinou a necessidade de manutenção das medidas cautelares ou mesmo de decretação da prisão preventiva, porque havia a possibilidade de execução provisória, ou seja, antes de 7 de 11 de 2019, tal análise é a medida necessária em virtude da alteração de posicionamento do STF, principalmente para crimes graves com violência ou grave ameaça e aqueles em que a primeira instância havia determinado restrições. Então a situação fática aqui é o seguinte: o juiz de primeiro grau, ao condenar o João, ele concedeu ao João o direito de recorrer em liberdade, mas aplicou uma série de medidas restritivas ao João, ou seja, ele substituiu a eventual prisão preventiva por medidas diversas da prisão restritivas. Na sentença deixou claro que o descumprimento dela levaria à conversão da prisão em prisão preventiva, que levaria imediatamente à conversão dessas medidas em prisão preventiva. Então, segundo o STF entende, aqui nessa sua interpretação da lei, estariam presentes os requisitos do 312, tanto que houve a alteração da substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão. Então aqui existe sempre um entendimento de que para a aplicação das medidas do 319 e do 283, tende a se aliar aqui com os do 312. E aí a substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão. Então foi nessa linha que segue esse voto, é isso que segue o STF. Contudo, a segunda instância não analisou essa questão e determinou a execução antecipada da pena, pois à época o Supremo Tribunal Federal entendia ser possível essa execução provisória. A defesa de João impetrou habeas corpus no STF pedindo a liberdade imediata do condenado. Então o que faz nesse caso aqui? Solta desde logo ou reanalisa o caso? Reanalisa. Prevalece aqui, ou prevaleceu, o voto do ministro Alexandre de Moraes, que distinguiu a situação dos autos para determinar a reanálise da situação pelo tribunal de origem. Lembrando que antes de novembro de 2019 era possível a execução provisória da pena após o julgamento em segundo grau. E depois, não, porque, especialmente na ação declaratória de constitucionalidade número 43, o STF entendeu que por hora, o STF entendeu isso, até mudar a composição eventualmente, que é proibida a execução provisória da pena. Então o ministro Alexandre de Moraes, ele salientou que o tribunal de origem não deve ter examinado a necessidade da manutenção das medidas cautelares ou da decretação da preventiva, porque havia a possibilidade de execução provisória naquele tempo. Logo, tal reanálise é medida necessária em virtude da alteração do posicionamento do STF. E isso ocorre principalmente nesses crimes graves, com violência ou grave ameaça, e naqueles em que a primeira instância já havia determinado restrições. Quem ficou vencido aqui? O vencido ficou, adivinha quem? Uma chancezinha para acertar, ministro Marco Aurélio, relator. Ele deferia a ordem para assegurar ao paciente a liberdade até a preclusão da condenação. Além disso, ele estendeu a ordem com as mesmas cautelas ao co-réu. Então, o ministro Marco Aurélio aqui, ele é engraçado, né? Ele já vem aqui, já diz, não, tem que soltar mesmo, eu já estendo isso aqui para o co-réu, e se me deixar, eu estendo isso aqui para os Estados Unidos, que prende demais. Então, vai estendendo para todo mundo. De toda forma, prevaleceu o voto do Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que, nesses casos, crimes graves, em que havia sido aplicada uma restrição em primeira instância, é necessária a reanálise e não a soltura imediata. Então fiquem atentos a isso, não é o caso de soltura imediata, e sim de reanálise. Bem, agora nós vamos para uma jurisprudência que deu muita, mas muita polêmica antes de ser resolvida. O compartilhamento das informações obtidas pela Receita Federal e pelo COAF, hoje o IFE, com o Ministério Público para fins criminais. Vamos lá, então, Receita Federal e compartilhamento de dados com o MP. Recurso extraordinário em que se decidiu que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal, que define o lançamento de tributo com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Esse compartilhamento pela UIF e pela Receita Federal deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.
Não sei se os senhores e senhoras lembram, foi esse julgamento ali que o voto do ministro Dias Toffoli, que ele havia concedido a medida liminar suspendendo as investigações que compartilhassem dados, foi extremamente criticado por todo mundo praticamente, inclusive por ministros do STF que disseram que não entenderam o que ele escreveu. O ministro Luiz Roberto Barroso até brincou que ele falava tofolesa, aquela coisa toda, e aí o ministro Dias Toffoli respondeu que o seu voto havia sido elogiado pelos próprios membros da UIF, e ficou aquele puxa, estica e critica e assopra e morde, enfim. A verdade é que chegamos a uma decisão final sobre esse julgamento e prevaleceu aqui o voto do ministro Alexandre de Moraes, mas vamos lá à situação fática para nos ajudar a entender melhor esse caso aqui. Imagine aqui comigo, a empresa Sonegamos Limitada teve contra si instaurado um procedimento fiscal pela Receita Federal diante da suspeita de sonegação de tributos. A Receita, sem autorização judicial, requisitou diretamente das instituições bancárias pertinentes, das instituições bancárias em que a Sonegamos tinha aí algum tipo de negociação, tinha conta aberta, movimentava valores, os extratos com as movimentações bancárias da empresa, nos termos do artigo 6 da Lei Complementar 105 de 2001. Constatada a sonegação, a Sonegamos foi autuada e o crédito tributário, tributos e multas constituído. Aí vem a primeira questão, o compartilhamento dessas informações da Receita com o Fisco, ou seja, porque o Fisco pediu lá da Receita diretamente, sem ordem judicial, importa a quebra de sigilo bancário? Olha só, conforme previsto no artigo 6º da Lei Complementar 105, as autoridades e os agentes fiscais tributários podem ter acesso às movimentações bancárias mesmo sem autorização judicial. Então, desde que exista um procedimento administrativo instaurado ou um procedimento fiscal em curso, é possível o acesso a essas informações sem ordem de juiz. A lei, portanto, autoriza a Receita Federal a requisitar diretamente às instituições financeiras as informações sobre as movimentações bancárias dos contribuintes. E segundo o STF, aqui não há quebra de sigilo, há transferência de sigilo. Lá em 2016, em repercussão geral, o STF entendeu que essa previsão não é uma quebra de sigilo bancário. Ou seja, o fisco fica com a obrigação de manter esse sigilo. Há apenas a transferência de um órgão do Estado, para outro órgão. Apenas a transferência de uma instituição financeira que deve zelar pelo sigilo para um órgão estatal que deve zelar pelo sigilo. Simples assim. Então não há quebra de sigilo, segundo entendeu o STF. Há transferência de sigilo. Transferência de sigilo. Eu fiquei, na época que eu li essa jurisprudência, eu achei engraçado, porque em tese, o judiciário também poderia, na minha cabeça, ter sigilosidade desses dados. Só que depois a gente descobre que na verdade não, porque bem ou mal o advogado acaba tendo acesso, a parte acaba tendo acesso, e na verdade realmente, e na prática nós lidamos com isso. Eu, por exemplo, eu já atuo numa unidade que faz esse tipo de investigação, no setor de inquéritos policiais aqui em São Paulo, capital. E o que acaba acontecendo é que há pedidos de quebra, muitas vezes o advogado já está atuando, porque o assistente de acusação atua apenas após a denúncia. Na prática não, na prática ele já ingressa, em casos importantes, no inquérito. Então ele pede algumas quebras para o juiz, porque não adianta pedir para o delegado, E aí, porque o delegado teria que pedir para o juiz de toda forma, então a parte vem e pede diretamente para o juiz, cláusula de reserva de jurisdição de quebra. E aí, quando é o caso de decretação da quebra, aí fica aquela confusão se o advogado vai ter acesso a esses elementos ou não, mas se ele não tiver, não tem sentido, aí ele tem, não deixa fazer cópia, enfim, hoje é digital o processo. Na prática, realmente é difícil manter sigilo. Em tese, dentro da Receita, dentro do Fisco, esses dados se mantêm sigilosos, apenas sendo acessados pelos agentes tributários, pelos agentes fiscais. Então é isso que entendeu o STF na época. Seguindo, a Receita Federal, então, cumprindo com o dever estabelecido na Lei 9430, ela encaminhou ao Ministério Público Federal uma representação fiscal para fins penais, acompanhada dos dados regularmente obtidos no curso dessa fiscalização e remetidos para ela em caráter sigiloso. De posse desses elementos e finalizado o procedimento preparatório de investigação, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os recorridos pela prática dos crimes contra a ordem tributária. Então, os acusados foram condenados nas penas do artigo 1º da Lei 8.137 de 90. O tribunal de origem, ao dar parcial provimento à apelação que foi interposta pelos réus, reconheceu a ilicitude dessas provas e invalidou a ação penal desde o início.
Ele considerou que a materialidade delitiva havia sido demonstrada exclusivamente com base no aludido procedimento administrativo fiscal da Receita Federal, o qual foi encaminhado mediante requisição a membro do MP para a formação da opinião delicti, sem prévia autorização judicial, por óbvio. Ele concluiu, portanto, pela impossibilidade de a Receita Federal, sem prévia autorização judicial, compartilhar dados obtidos pelo fisco com o Ministério Público, inclusive nos casos dessa requisição para fins penais. E aí, quem tem razão? Vale ou não vale? Esses elementos são lícitos ou são ilícitos para fins penais? Esses dados sigilosos poderão ser utilizados em processo criminal mesmo sem autorização judicial prévia? Essa é a questão, ou essas são as questões. Então nós temos de partir para cima delas, e esse voto é uma decisão bastante importante, uma das mais importantes aí, junto com a decisão que proibiu a execução provisória da pena em 2019. Então, assim, a primeira questão que é interessante nesse caso aqui é o tal do estica daqui, estica dali, ou seja, expansão do tema, algo bastante atípico e, de certa forma, curioso. O que aconteceu aqui? O plenário, por decisão majoritária, na minha opinião, inacreditavelmente, rejeitou a preliminar que havia sido suscitada pelo PGR, no sentido de restringir a matéria discutida à questão debatida pelas instâncias ordinárias. Ou seja, era o compartilhamento com o Ministério Público de dados da Receita, e não do COAF e não da UIF. Ficaram vencidos nesse caso a Rosa Weber, a Carmen Lúcia, o Marco Aurélio e o Celso de Mello, que não admitiram a expansão do tema de repercussão geral. Por quê? Porque não houve debate prévio pelas instâncias de origem. Aqui eu vou dizer o seguinte, o Marco Aurélio, ele começou o seu voto pela possibilidade de compartilhamento de informações da Receita com o Ministério Público para fins penais sem autorização judicial. Ele considerou possível e ele iniciou o seu voto dizendo que aqui deveria se avaliar o compartilhamento das duas hipóteses, tanto da Receita Federal quanto da UIF. E por que ele diz isso? Ele fala que o mecanismo de compartilhamento era idêntico, era o mesmo, era tudo igual. Sendo que era tudo igual, não haveria sentido em julgar apenas um dos fatos e deixar o outro para julgamento posterior. Isso geraria inclusive mais dúvidas do que certezas e, segundo ele, acabaria provocando problemas de insegurança jurídica. Então, segundo entendeu o ministro, era melhor desde logo julgar ambos os casos, até porque não raras as vezes a atuação da Receita começa com informações obtidas pelo antigo COAF, hoje o IFE. Então, diante disso, não haveria por que analisar apenas um dos casos. Eu entendo essa ideia, me parece até fazer sentido. O grande problema disso é que é uma questão jurídica. Esses temas não foram discutidos anteriormente. A própria liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, que suspendia todos os processos, a ação discutia a Receita Federal. O homem suspendeu também os elementos do COAF. O STF não foi provocado sobre isso, meu querido. E não dá para fixar tese sobre assunto que o STF não foi provocado, senão o STF está legislando. E ele tem legislando com iniciativa própria em 11 ministros, porque, quer dizer, o STF não foi provocado sobre esse tema. E ele está regulando aquele tema em tese vinculante. Então, assim, muito embora eu concorde e entenda o elemento, porque justamente é exatamente isso, os casos são idênticos. E realmente, às vezes começa com um e termina com outro, e acabou que o desfecho parece ter sido favorável, né? Porque seria bem engraçado proibir o acesso a esses dados. Mas aquela história, será que os fins justificam os meios? Quer dizer, o STF acabou de dizer, e aqui que fica para frente de concurso, ele acabou de dizer que ele pode estender o julgamento para questões pelos quais ele não foi provocado. E que mais do que isso, ele pode fixar precedentes vinculantes sobre esses fatos. Então você vai lá e pede uma cautelar A, uma liminar. O ministro dá uma liminar A e B. E depois ele fixa uma tese sobre A e B, vinculante. Vejam o perigo disso. Mas foi exatamente isso que o STF fez e disse e assentou nesse julgamento aqui. Então, é complicado. Parece assim, dá medo.
Seguindo nossa jurisprudência aqui, vamos perguntar se a CF, a Constituição Federal, ela protege o sigilo bancário. Olha, não há um termo expresso na Constituição sigilo bancário. Se você for procurar lá, você não vai encontrar. Contudo, os incisos 10 e 12 do artigo 5º trazem essa proteção. Então, do ponto de vista da Constituição, essa proteção está constante no artigo 5º da Carta Magna. Segunda questão, do ponto de vista legal, o artigo 1º da Lei Complementar 105 também fala sobre o sigilo das operações, aí sim, de instituições financeiras. Então aqui, como regra, os dados bancários são sigilosos e estão dentro da cláusula de reserva de jurisdição. Entretanto, segundo o voto vencedor do ministro Alexandre de Moraes, essa proteção não é absoluta. Existe possibilidade de relativização dessas inviolabilidades se existirem situações excepcionais, razoáveis e proporcionais. Então, segundo o ministro, inexiste inconstitucionalidade em excepcionais restrições às liberdades públicas, inclusive à intimidade, vida privada, sigilo de dados, se a finalidade for a garantia de direitos e liberdades dos demais membros da sociedade, às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Para ser sincero, esse tipo de argumento me dá calafrios, né? Parece um argumento extremamente utilitarista e olha, desde que for para garantia dos direitos da sociedade, o que ele quer dizer da maioria, é possível a restrição de direitos da minoria. Então, assim, em linhas gerais, eu não gosto desse argumento aqui. Para mim, esse argumento não fala nada. Principalmente não fala nada. Muito embora, na prática, todas as quebras envolvem de alguma forma justamente essa restrição. Então, assim, eu só não gosto desse tipo de argumento e peço aos meus amigos que são concurseiros para cuidar na hora de fazer prova subjetiva e oral sobre esses argumentos, porque eles sempre são aí uma faca de dois gumes, eles permitem uma crítica fácil nesse sentido, de que então essa visão seria de que os fins justificam os meios, e aí uma visão extremamente utilitarista do direito que não é o que prevalece hoje. Então, eu não gosto desses argumentos por achar que eles têm um flanco de ataque muito fácil. Isso adotou aqui e nós estamos cientes de que na prática as restrições e as relativizações dos sigilos e dos direitos normalmente realmente passam justamente por esse sopesamento. Mas cuidado com esses argumentos em prova e em concurso público. Seguimos aqui na linha do voto do ministro. A finalidade internacional de defesa da probidade, do combate à criminalidade organizada e a corrupção justificam isso. Inclusive, essa era uma das questões. O Brasil se comprometeu diante do modelo internacional a justamente prevenir corrupção, combater criminalidade organizada e sem acesso às informações derivadas desses órgãos de inteligência e do sigilo fiscal, do sigilo bancário, dificilmente o Brasil vai conseguir punir crimes de lavagem de capitais, os crimes de colarinho branco. Isso é certo. Então, aí realmente esse argumento era forte, por quê? Porque o próprio cenário internacional estava de olho no Brasil nessa decisão. Quando eu falei que essa foi uma decisão importante, é porque o cenário internacional estava de olho, comentava-se fora do Brasil justamente sobre essa questão. Se o Brasil tivesse dado um passo atrás nessas investigações aqui, como o Dias Toffoli, sejamos sinceros, tentou fazer, depois ele voltou atrás com toda a pressão e revisou aquele voto e mudou e se tornou ininteligível, mas ele tentou sim dar esse passo atrás, tentou e testou e viu que a água estava quente demais. Então, assim, houve essa tentativa e a pressão foi grande e o ministro aqui ressaltou que o cenário internacional estava de olho no Brasil. Então essa já é uma questão. Seguindo, então, nós temos aqui padrões internacionais. Esse compartilhamento é um mecanismo de inteligência financeira que tem dupla finalidade: evitar descumprimento das normas tributárias e combater práticas criminosas. Inclusive, ao apreciar um tema de repercussão geral, o STF reiterou esse posicionamento. Então aqui, para esclarecer melhor isso, o Alexandre de Moraes aqui, de maneira técnica, ele estabeleceu que são dois os estágios importantes e sequenciais nessa questão, na matéria do sigilo bancário. No primeiro estágio, que é o artigo 5º da Lei Complementar número 105, nós temos a possibilidade de acesso às operações bancárias limitada aos dados genéricos cadastrais dos correntistas, vedada aqui a inclusão de qualquer elemento que permita identificar a origem ou natureza dos gastos efetuados. Então aqui nós temos uma questão com acesso amplo e sistemático a esses dados.
E se desses dados genéricos surgirem informações indicativas da prática de um ilícito, só aí se passa ao segundo estágio. Aí no segundo estágio, que é o parágrafo 4º do artigo 5º e o artigo 6º, há um acesso incidental. Então nesse a Receita requisita informações e documentos necessários, ela vai lá e aponta o dedo. Aí sim ela já tem esses acessos mais genéricos, ela vai lá e target, aponta o dedo e diz assim, é esse aqui. Aí ela realiza uma fiscalização, auditoria para adequada apuração dos fatos. Ou seja, nós temos aqui um novo filtro. Há um afunilamento gigantesco com verdadeiro rigor procedimental. Então, são necessários esses dois estágios para que só depois deles, verificada a existência efetiva de crime, seja enviada ao Ministério Público alguma informação e somente dos elementos necessários e pertinentes. E aí sim, diante dessa possível prática de ilícito, é dever da Receita Federal encaminhar essa representação fiscal nos termos da Lei 9430. É dever. E para o ministro não permitir que a informação da íntegra do procedimento fiscalizatório fosse enviado, iria contra o mecanismo legal de relativização. Não há sentido em se produzir prova lícita obtida de acordo com a Constituição, de acordo com a legislação, e então não permitir o compartilhamento com o titular da ação penal, que é outro órgão de fiscalização, segundo o ministro. Então, isso aqui nada mais é do que prova emprestada lícita. E conforme enunciado número 24, ou seja, súmula vinculante do STF, a materialidade do delito nesse caso de crime material contra a ordem tributária fica constatada. Ou seja, se houver um excesso aí, um desvio formal, material dessa atuação do fisco, da Receita, do Ministério Público, ele deve ser combatido e poderá ser afastado pelo Poder Judiciário. Só que, de toda forma, não há inconstitucionalidade prévia ou ilegalidade no compartilhamento entre a Receita Federal e o Ministério Público das provas e dados imprescindíveis à conformação e ao lançamento do tributo. Então foi isso que entendeu o ministro pela possibilidade do compartilhamento por todos esses argumentos que foram levantados. Houve votos divergentes? Houve. 2 votos foram, principalmente um foi bem incisivo. Então, o ministro Marco Aurélio, nosso eterno voto vencido, afirmou que somente órgão investido de ofício judicante pode afastar o sigilo de dados. Até aí tudo ok. E veio o ministro Marco Celso de Mello e, em mais um dos seus longos votos, disse que a questão discutida aqui consiste em saber se a Receita Federal pode ou não compartilhar essas informações. A noção de privacidade, segundo ele, leva em consideração múltiplas dimensões, inclusive a dimensão financeira. A privacidade financeira é uma das dimensões da privacidade. Os contribuintes do fisco e das instituições financeiras sujeitos à investigação criminal, eles são protegidos contra as ações eventualmente arbitrárias praticadas pelos órgãos estatais justamente diante dessa privacidade financeira. Eu não gosto tanto desse argumento porque ele já parte do pressuposto de que haverá aqui uma arbitrariedade. E foi isso que o ministro Alexandre de Moraes falou. Se houver arbitrariedade, que elas sejam eventualmente suscitadas e então limitadas e barradas pelo Poder Judiciário e depois punidas. Agora, presumir que as autoridades fiscais, tributárias e membros do Ministério Público agirão de maneira arbitrária. Assim, em casos em que parece um poder desmedido para o Estado, ok, mas aqui há de ser ponderado. Então, mas é um argumento dizendo que, olha, nós precisamos limitar os poderes do Estado, e isso é verdade seja dita, precisamos mesmo limitar. De toda forma, segundo o ministro, o postulado da proteção judicial efetiva, a proteção judicial deve ser efetiva, torna inafastável a necessidade de autorização judicial para o efeito de exposição e revelação de dados protegidos pela cláusula de sigilo bancário. Ou seja, a reserva de jurisdição aqui é uma inestimável garantia institucional. E a colidência entre os princípios impregnados de qualificação constitucional, como as prerrogativas institucionais da administração tributária de perquirir a nossa vida, e os direitos e garantias básicas dos contribuintes de tentar manter esses caras fora da nossa vida, devem ser resolvidas não por um sujeito parcial, mas por um terceiro desinteressado. Então esse argumento aqui, olha só, nós temos aqui um conflito entre uma atribuição institucional, quer seja do fisco, da Receita e do Ministério Público, e de outro lado os direitos e garantias dos contribuintes de se verem livres desses avanços do Estado sobre a sua privacidade.
A resolução entre esse conflito, segundo o ministro Celso de Mello, não cabe a um terceiro interessado, que pode pedir sem autorização judicial. O MP, a Receita, o Fisco. Cabe a essa resolução ser decidida por um sujeito desinteressado, ou seja, o Poder Judiciário. Quanto a esse argumento aqui, eu acho interessante que é assim. Alguns ministros ali, eles têm mania de, no meio dos votos decidindo sobre outra matéria, revisar votos em que eles foram vencidos em outras votações. Então, por exemplo, no julgamento em que o Celso de Mello restou vencido quanto à prisão em segunda instância, não nesse último agora das ADCs de novembro de 2019, mas no julgamento anterior, o ministro o ministro Celso de Mello retomou a questão da lei de inexigibilidade, dizendo que só poderia haver inexigibilidade após o trânsito em julgado de condenação. Que ele tinha ficado vencido na lei de inexigibilidade. Ele ficou longamente falando sobre isso, de como isso era inconstitucional. A vontade que dava dizer, ministro, o senhor já foi vencido nessa matéria, e esse voto aqui é sobre outra coisa. O senhor está usando como argumento aquela votação da qual o senhor restou vencido para justificar esse novo voto que a princípio o senhor vai ficar vencido de novo. Isso cansa a nossa beleza, porque, quer dizer, já foi, entendeu? Já foi, o voto fica muito longo e difícil de estudar. E mais uma vez ele faz isso aqui, ele dizendo que esse não pode ser, na verdade, obtida essa informação sem uma autorização judicial. Ministro, a questão do artigo 5º e 6º da Lei Complementar 105 já foi julgado e o senhor já foi vencido. Então, já deu, né? De toda forma, ele faz aqui essa ponderação de que, nesses casos, não pode haver acesso sem autorização judicial e, mais ainda, compartilhamento de maneira alguma. Então, segundo o ministro Celso de Mello, a submissão do fisco da autoridade policial do Ministério Público às limitações decorrentes da cláusula de reserva de jurisdição não desampara o legítimo exercício das atividades institucionais, desde que haja controle, simplesmente controle e supervisão dos juízes e tribunais. Então, por fim, ficaram aqui o ministro Dias Toffoli, relator, retificando seu voto. A corte revogou a tutela provisória que tinha sido concedida pelo ministro Dias Toffoli, que retificou o voto. E o ministro Marco Aurélio não referendou a tese firmada. Então, essas três coisinhas aqui. Lembrando que aqui eu coloquei um quadro com as três posições. No Alexandre de Moraes dizendo que é lícito o compartilhamento. O Marco Aurélio dizendo que não, que somente órgão investido de jurisdição deveria poder afastar o sigilo de dados. E o Celso de Mello dizendo que a proteção judicial efetiva torna inafastável a autorização judicial para a quebra de sigilo bancário. O resultado final é que o plenário entendeu prevalente a tese do ministro Alexandre de Moraes e autorizou o compartilhamento de informações da Receita Federal e da UIF para o Ministério Público. Então hoje tanto a UIF, antigo COAF, quanto a Receita Federal, o Fisco podem, como no caso o Fisco aqui com os elementos encolhidos da Receita Federal, podem compartilhar todos os elementos com o Ministério Público, eles terão validade para fins criminais, decisão importantíssima tomada pelo STF e ainda extremamente polêmica. Amigos e amigas, um grande abraço a todos e ótimos estudos. Vamos juntos até a aprovação aqui na Estratégia Carreiras Jurídicas.